Precisando subir uma máquina virtual no Azure e não sabe por onde começar? Então vem comigo que hoje você vai sair do outro lado com essa solução. Fala, Clouder! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à CloudX Academy. Eu sou o Alisson e hoje eu vou explicar como criar uma máquina virtual no Azure. Para trazer um pouco de contexto para quem está caindo de paraquedas nesse mundo, uma máquina virtual é um recurso que é muito utilizado por empresas já há muito tempo, desde que só existia ambiente on-premise, e mesmo com recursos como containers e os orquestradores dos containers, ainda a máquina virtual é muito utilizada. Uma máquina virtual nada mais é do que você utilizar os recursos do seu servidor físico, como núcleo de processamento, memória RAM e disco de armazenamento, e emprestar parte desses recursos para criar de forma virtual uma outra máquina. Com o advento da nuvem, os provedores de cloud trabalham cada dia mais para facilitar ainda mais a criação de recursos como esse. Eles utilizam de estruturas monstruosas, os data centers físicos da Microsoft, por exemplo, ou AWS, GCP, qual for o cloud provider, espalhados aí pelo mundo inteiro, para que você tenha quase que de forma ilimitada recursos que sejam suficientes para você subir quantas máquinas virtuais você precisar no seu ambiente. E não só máquinas virtuais, né, entre outros recursos que você pode subir em qualquer um desses clouds providers. Uma VM, na verdade, é só uma pontinha do iceberg do que você pode fazer num ambiente de cloud. Mas então agora chega de papo e bora pra ação! Aqui dentro do painel do Azure, pelo endereço portal.azure.com, você vai abrir na tela principal e você vai procurar por máquinas virtuais ou virtual machines, se você tiver com o seu portal em inglês. Você também pode procurar aqui pela barra de pesquisa, pesquisar por virtual machines e buscar por aqui. Selecionando então virtual machines, então você vai clicar em Create e vai selecionar a primeira opção, Azure Virtual Machine. Nessa próxima tela é onde você vai começar a configurar as informações que você precisa para criar a sua máquina virtual. Então ele vai pedir primeiro a subscrição. Se você tiver mais de uma subscrição, você vai selecionar em qual subscrição você quer que esse recurso seja criado. Ele vai pedir aqui nesses campos que tem um asterisco vermelho, itens que são obrigatórios. Aqui o próximo campo é o grupo de recurso. Aqui no caso, por boa prática, você já vai ter criado um grupo de recurso e também já vai ter criado uma rede virtual para você alocar a máquina dentro dessa rede virtual e associar essa rede virtual e essa máquina a um grupo de recursos. Se você ainda não viu o vídeo de como criar um grupo de recursos e como criar a sua rede virtual, vai aparecer aqui em algum canto aí o link para você acessar esses conteúdos. Então eu vou selecionar um grupo de recursos que já foi criado previamente, que é esse RG Lab VM. Ele vai pedir para eu dar um nome para essa máquina virtual. Eu vou utilizar o nome de VM Lab. Ele vai perguntar em qual região eu quero criar esse recurso. No meu grupo de recurso, eu associei a região South Central US, então ele já puxou a região lá do grupo de recursos que eu coloquei, mas se ele não tiver puxado a região correta, você vem aqui e seleciona qual região você vai querer criar. Ele vai te pedir opções de disponibilidade, se você quer criar zonas de disponibilidade para você deixar o seu recurso com maior disponibilidade possível, aumentando aí em caso de cenário de falha, mas aqui para o nosso laboratório a gente não vai utilizar nenhum tipo de redundância. O tipo de segurança, se eu quero deixar habilitado, por exemplo, o TPM. E aqui na seleção da imagem, ele vai aparecer várias opções de imagem que aparecem por padrão. Tem máquinas Windows 10, Windows 11, Windows Server, tem até alguns Linux aqui como Debian, Ubuntu. E caso você queira subir alguma imagem que não está aparecendo aqui, você pode ir em See All Images e vai vir por Marketplace, onde você pode pesquisar aqui uma outra imagem que você esteja procurando. No nosso caso aqui, eu vou utilizar aqui o padrão que já tem aqui disponível, o Windows Server 2022 Data Center Azure Edition x64 geração 2. A arquitetura da VM ele não deixa alterar, ele já é uma arquitetura x64. Ele pergunta se eu quero rodar como Azure Spot, onde ele vai me oferecer um desconto. Quando você habilita essa opção de Azure Spot, enquanto você não está utilizando os recursos, ele disponibiliza esses recursos para outras pessoas utilizarem. E quando você utiliza a máquina, ele busca novamente aqueles recursos
recurso para você utilizar a máquina. O tamanho da máquina, aqui o tamanho é justamente qual é o tipo de recurso que você quer alocar na máquina. Aqui ele está me trazendo por padrão uma Standard B2S, que ela tem 2 vCPU, 4 GB de memória. E aí ele está me dando uma estimativa, se eu criar essa máquina e utilizá-la 24 horas por set durante o mês inteiro, eu vou ter um custo aproximado de R$ 199,86 por mês. Se esse não for o tamanho que você está precisando, você pode buscar aqui nessas opções que tem aqui algumas sugestões, ou da mesma forma como você faz lá no sistema operacional, See All Sizes, e ele vai te mostrar aqui todos os tamanhos disponíveis, inclusive você pode buscar filtrando por quantos vCPUs você precisa, ou quanto de memória RAM, ou selecionando por família, eu quero ver uma máquina da família que é da série E, né, e assim por diante. E aí vai da sua necessidade. Eu vou utilizar aqui nesse lab essa B2S que ele trouxe por padrão pra gente mesmo. Ele pergunta aqui se eu quero habilitar a hibernação, é um recurso que ainda está em preview, então ele vai falar ali que ele dá um pequeno desconto ali para você desalocando a sua máquina virtual quando ela entra em hibernação, mas você tem que sempre pensar que esses tipos de recursos que salvam custo para você, ele desaloca o recurso. Então no momento que você precisar do recurso, ele vai ter que alocar. Então ele demora um pouco ali para subir esse recurso. Não é assim algo muito demorado, mas se você precisa para alguma operação ali que é crítica, você não vai ser tão interessante para você utilizar esse tipo de saving, porque de repente esse saving vai acabar saindo caro, né, para a sua operação. Aqui ele vai pedir as credenciais que você vai utilizar da conta de administrador dessa máquina. Eu vou utilizar aqui admin Alisson e uma senha que tem que ter um padrão de segurança ali com letras maiúsculas, minúsculas, caracteres especiais, números, né? Eu vou colocá-la novamente, ele vai validar que a primeira senha bate com a segunda. Ele vai perguntar para você se você quer habilitar alguma porta de entrada pública. Geralmente para um ambiente de produção, você não vai deixar uma porta exposta para a rua. Aqui eu vou deixar ela exposta para a gente poder acessá-la no final da criação através da porta 3D189 por RDP, para a gente conseguir acessar a máquina aqui. Mas no ambiente de produção, você vai ter um ambiente com túnel de VPN fechado, um Express Route, alguma coisa que você esteja trafegando por dentro da sua rede e não exponda a sua máquina ali, o seu ambiente para a rua, né? A não ser que seja realmente um ambiente que você está criando para lab, para teste, que você vai logo destruir aquilo e também não tem nada crítico ali correndo naquele ambiente. Se você tiver um contrato de Enterprise Agreement dentro da sua empresa, existe a possibilidade de você já subir uma licença que você já tem para o Azure. E você fazendo isso, você tem um desconto do licenciamento. Porque quando você sobe uma máquina virtual no Azure, você não precisa ter uma licença de Windows, porque ele vai criar o recurso e ele também vai cobrar mensalmente o valor X ali, um pequeno valor referente ao licenciamento daquele Windows também. Então, se você já adquiriu o Windows e você tem ali um contrato de Enterprise Agreement que te possibilite que você utilize essa licença também no Azure, você vai ter um desconto referente a isso. Então é bacana você validar também isso antes de sair criando o seu recurso, né? E até mesmo depois que você criar, se você tiver, você tem a opção de habilitar. Então se você clicar aqui, você está dizendo, eu tenho uma licença, eu quero utilizar a minha licença, por isso, no final do mês lá, essa máquina vai ter um custo menor. Lembrando que é muito importante você só marcar isso se você tiver essa licença e se a sua licença for elegível para você utilizar. Porque se você marcar aqui e não tiver, em uma auditoria, a Microsoft pode acabar barrando aí no seu compliance e dar um problema maior aí para você. Aqui, clicando em Next, você vai para a parte de disco. Ele traz aqui uma opção para você deixar encriptado no host o disco. Tem aqui algumas informações sobre essa questão. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas caso você tenha alguma dúvida, ele leva o link diretamente para a documentação da Microsoft, onde você pode verificar sobre essa questão. O tamanho do disco. Por padrão, ele traz uma imagem de um disco de 128 GB, mas você pode criar um disco maior. Você pode criar com um disco de 256, 512, 1 TB, e você pode também trocar o tipo de disco. Se você for dando Next, você vai colocar aqui um disco de 128, um disco Premium SSD. O disco Premium ele é mais performático e tudo que vai te trazer mais performance, que vai te trazer mais disponibilidade, é mais custo que você vai ter no Azure. Pode ter um caso onde você vai precisar de um disco assim, mas no nosso caso aqui eu vou utilizar um disco standard que já é bem suficiente, ele já é bacana para a gente trabalhar. Na maioria do cenário de produção é utilizado o disco standard também, né? O disco Premium ele é utilizado em alguns cenários onde você precisa de performance de disco. Para o nosso lab aqui eu vou utilizar o standard. Por questão de custo, você pode colocar
aí no seu ambiente para subir no seu laboratório até um Standard HD, mas ele vai ficar bem lento aí para você fazer os seus laboratórios. Então eu recomendo, se você puder, tiver créditos, né, suficientes aí para utilizar um disco Standard. Não é muita diferença do HD para o Standard e vai ser bem mais performático. Essa opção Delete with VM quer dizer que você pode, ao deletar a VM, quando você excluir essa VM, ele vai excluir o disco também. Então é bacana você deixar marcado, porque se você não deixar marcado, ela já até vem marcada por padrão, né? Você tem que desmarcar. Se você desmarcar ela, quando você excluir a VM, ele vai deixar aquele disco órfão. Pode ter necessidade, você pode fazer isso propositalmente, por querer manter os discos quando você destruir a sua VM. Nesse cenário você deixa desmarcado. Caso contrário, deixando marcado como está, destruindo a VM, o disco vai embora junto. Aqui é a parte de gerenciamento de chaves. Se você tiver alguma chave gerenciada por você mesmo, né, ou então gerenciada por plataforma, ele vai falar aqui para você que não está disponível quando você tem uma encriptação de disco que é gerenciada com uma chave do cliente. Então aqui eu não vou entrar muito em detalhe e vou deixar o padrão. Aqui no caso de para habilitar a compatibilidade com Ultra Disco, se você clicar aqui, ele vai habilitar também a compatibilidade com Ultra Discos, mas a gente está utilizando o disco Standard, então não tem nem sentido a gente habilitar essa opção. No caso você tiver necessidade, você pode habilitar. Aqui todas as opções que você vai utilizar para a criação da máquina, ele te dá um hint, uma dica aqui, né? E a maioria das dicas vai te também jogar para o portal da documentação da Microsoft, onde ele vai te explicar ali onde que você utilizaria esse cenário. Na maioria dos casos vai te trazer até mesmo os custos, né? Como que é legal você utilizar, boas práticas, enfim, ele vai te jogar para a documentação para você ter maiores detalhes ali. Aqui nesse caso aqui de discos de dados, quer dizer o seguinte: esse disco vai ser o disco onde é o disco principal, onde vai ficar armazenado o sistema operacional. E se você tiver necessidade de criar outros discos, eu quero ter o disco operacional, o disco do sistema operacional, mas eu quero também ter um disco onde eu vou criar, de repente, sei lá, um file server aqui, né, para o que você precisar. Ou se for uma máquina com banco de dados, né, eu quero alocar outros discos aqui também para colocar meu banco nesse disco, né, o meu arquivo de temp em outro disco e assim por diante. Você já pode criar aqui na hora da criação da sua máquina virtual e criando os discos e agregando eles dentro da máquina virtual. Você também pode fazer isso depois. Fala, Clauder, o que tá achando aí do conteúdo? Bacana, né? Olha só, vamos fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas? Então contribui compartilhando o conteúdo na sua rede, curte o vídeo, marca o sino para receber as notificações para os novos vídeos. Mas olha só, faz isso agora, hein? Vamos construir uma comunidade forte aqui? Tamo junto! Dando Next, você vai para a parte de Networking, e aqui é onde você vai associar em qual rede virtual você vai associar o seu ambiente. Aqui no caso, eu vou selecionar uma rede virtual que já está pré-criada, que é a VNet Lab VM, mas se você não tivesse, né, seguido a boa prática e já criado uma rede virtual, como é um recurso obrigatório, ele te dá um link para você criar na hora. Você pode clicar em Create New e ele vai deixar você criar. Em algum canto aqui do vídeo também vai aparecer o link, a gente já tem um vídeo ensinando como criar uma rede virtual, então você pode clicar aqui e verificar o vídeo lá caso você ainda não tenha visto. Aqui, depois de você selecionar a rede virtual, ele vai trazer a subrede que já está dentro dessa rede virtual, porque ele já tem uma rede criada lá dentro, então ele já puxou por padrão. Se eu tivesse outras redes dentro dessa rede virtual, eu poderia selecionar em qual eu quero colocar essa máquina. No caso, como eu só tenho uma, ele já puxou essa automaticamente. Se eu quero criar um IP público, né, no caso aqui, quando a gente terminar de criar a máquina, a gente vai precisar acessar ela, então você pode clicar em Create New para criar um novo IP público. Se você não clicar no Create New e vir para essa tela para você definir nomes, inclusive, ele vai criar por padrão esse nome aqui, ó, VM Lab IP, e ele vai associar exatamente como está aqui, ó, um padrão de SKU standard, estático e roteado pela própria Microsoft, com uma zona de disponibilidade. Essas opções aqui são as melhores opções para você manter para a criação do IP público mesmo. Eu vou só mudar o nome aqui, eu vou colocar um padrão aqui que representa o que é, né, que é um public IP, e vou utilizar o mesmo nome que eu estou utilizando ali, LabVM, para manter um padrão de taxonomia. E vou dar um OK, e ele já vai deixar ali setado para criar, junto com a criação dessa máquina, esse IP público que você selecionou ali. Ele tem aqui a opção também, ó, ele vai falar que ele vai criar um IP público, e na placa de rede, se você quer criar um grupo de segurança para essa placa de rede. Se você não criar grupo de segurança
segurança nenhum, ele não vai liberar uma porta para você utilizar a 3389, porque essa porta 3389 ela é associada a um grupo de segurança. E ele está falando que esse grupo de segurança vai estar associado à minha placa de rede, que é onde vai trafegar ali o tráfego de internet. Então ali que ele vai liberar as portas que eu quero deixar espaço para a rua. E como eu falei lá no começo ali, pedi para você marcar para deixar habilitada a 3389, eu preciso deixar para criar ali, né, um grupo de segurança, ou então eu já ter previamente criado um grupo de segurança, e aí se eu já tivesse previamente criado um grupo de segurança, eu poderia vir aqui em Advanced e selecionado daí qual que é o grupo de segurança que eu quero associar, né? No caso aqui, como eu não tenho nenhum grupo de segurança criado e associado nessa região que eu estou utilizando, e eu coloquei Advanced, ele está falando aqui, então, que ele vai criar um grupo de segurança que vai chamar VM Lab NSG, ou então eu posso dar um Create New e definir aqui qual o nome desse grupo de segurança que eu quero dar, qual a porta que eu quero deixar habilitada. Tá vendo que como você marcou lá 3389, ele já até puxou aqui a 3389? Então eu vou só mudar aqui, ó, NSG Lab VM, e vou deixar ele criado desse jeito aqui, com essa porta default e com a 3389 já liberada, para quando você finalizar a criação você conseguir subir lá a máquina também, né? Você pode seguir essa forma aqui de criar o grupo de segurança, como eu fiz, ou você pode deixar em base que ele vai criar um grupo automaticamente e já vai associar esse grupo à placa de rede da máquina. Aqui ele dá a opção também de você deletar a sua placa de rede se você deletar a máquina virtual. Essa opção ela vem desmarcada, é legal você deixar marcado, porque da mesma forma que o disco, se você excluir a máquina virtual e não tiver marcado essa opção, ele vai deixar uma placa de rede órfã ali. O custo não é um custo que vai te fazer ficar muito elevado, o custo do seu ambiente, mas se você ficar com muitos recursos órfãos ali, é custo que você vai tendo, que vai gerando, né? E ao longo do tempo isso pode ser impactante dentro do seu ambiente. Então é bacana você já fazer tudo pensando para deixar ele o mais limpo possível sempre. Aqui ele vai ter algumas opções de você utilizar aceleração de rede, né? Ele está falando que esse size, né, esse tamanho de VM que eu estou utilizando não é suportado. Ele tem um hint aqui que leva para documentação, caso você tenha interesse em saber mais sobre esse recurso. Aqui ele traz a opção para você, se você vai utilizar load balancing, ou seja, se essa máquina vai estar atrás de um balanceador de carga que vai direcionar o tráfego para essa máquina, ou então atrás de um application gateway, se de repente você está subindo essa máquina, que é uma máquina que tem uma aplicação, e você quer colocar atrás de um application gateway que vai controlar o tráfego da sua aplicação. No nosso caso aqui você pode deixar marcado none, a gente não vai trabalhar nem com load balancer, nem com application gateway. Pode dar um next. Ele vai para a parte de gerenciamento, né? Aqui eu não vou entrar muito em detalhe, mas seria se você quer deixar essa máquina já habilitada para você conseguir logar nela através do Azure AD, né? Se você quer deixar habilitada a identidade de gerenciamento já assinada pelo sistema, também tem a opção de você marcar Auto Shutdown. Essa opção de Auto Shutdown aqui é uma opção que vai desligar a máquina automaticamente, mas ela é meio travada, né? Então, ou seja, você vai definir um horário, qual que é a zona de horário que você está trabalhando, no caso que a gente utilizaria um -3, né, do Brasil, e aqui se eu deixar assim, todo dia ele vai desligar a máquina nesse horário. Eu vou chegar de manhã, a máquina vai estar desalocada, por exemplo, eu vou ligar ela vai alocar os recursos, mas ela vai desligar automaticamente sempre dentro desse horário, né? É importante para cenário de laboratório, onde você vai estar trabalhando. Para cenário de produção, é mais utilizado contas de automação com o runbook, que vai fazer isso de forma automatizada, iniciar e desligar a máquina, ou até mesmo você contratar reserva de recursos de máquina virtual, onde você daí pode deixar a máquina ligada 24/7, que o seu desconto está associado a um contrato de reserva por tempo. Eu vou reservar essa máquina por 1 ano ou por 3 anos, por exemplo. Se você fizer isso, você tem um bom desconto e aí não tem a necessidade de você ficar desligando e ligando a máquina, porque ela já tem um custo fixo mensal já aplicado o desconto porque você solicitou a reserva. Ele dá a opção também de você já habilitar backup. Se você habilitar o backup, ele vai abrir as opções de backup aqui para você criar o seu plano de backup. Nós não vamos trabalhar aqui com backup nesse laboratório. Tem aqui a parte de disaster recovery, onde você pode habilitar, né, um cenário de disaster recovery que ele vai replicar para uma outra região para você ter o seu recurso. Você pode virar a chave lá para o outro lado para ter mais disponibilidade. Ele tem aqui uma informação, ele não deixa eu marcar porque ele está falando aqui que não é suportado para máquinas que tem Trust Launch ou Virtual Machine Security Types como confidencial, né? Você não consegue também habilitar, eu teria que desabilitar, mas a gente também não vai entrar no caso de Disaster Recovery aqui, é só mais a criação da máquina virtual mesmo. Aqui a parte de habilitar Hotpatch, ele também está falando que não é habilitado para essa imagem.
Ele te leva aqui para a documentação. Se você tiver interesse em entender melhor sobre como funcionam os hotpacks, pode clicar aqui, ele vai te levar para lá, né? E como que você quer orquestrar os seus updates. Ele traz por padrão que é automático, né, pelo sistema operacional, onde ele vai trazer os updates pelo Windows Update de forma automática. Mas você pode também deixar aqui outras opções, orquestrado pelo Azure, updates manuais, né, onde ele vai deixar desabilitado lá os updates automáticos, você vai fazer de forma manual. Aqui no laboratório eu vou utilizar como automático. Você pode utilizar como automático também, até no seu ambiente de produção, a não ser que você tenha um cenário mais específico e você vai mexer aqui nessa opção. A próxima parte é a parte de monitoramento. Se você quer criar alertas, então você tem a opção de habilitar aqui regras de alerta, e se você habilitar, ele vai para essa tela aqui para você criar, né, alertas. Eu quero que me dispare alerta se o CPU ele atingir acima de 80%, isso tudo de forma que você consegue customizar essa configuração, né? Ele vai te notificar por qual e-mail, né? Você pode associar um grupo de ação aqui, enfim, né? É bem bacana, você pode até utilizar. Ele vai ter ali também a parte da documentação, onde você pode verificar qual que é o custo, como que funciona, enfim, é uma opção bem legal. Aqui na parte de diagnóstico, você pode deixar habilitado o boot diagnóstico, que vai facilitar você numa questão de troubleshooting, se você não estiver conseguindo acesso à máquina. É até recomendado você deixar. Ele vai impactar um pouco mais na subida da sua máquina, porque ele sobe ali toda a parte de boot diagnóstico antes de você conseguir acessar a máquina, né? É bom você deixar habilitado no seu ambiente de produção. Eu vou deixar desabilitado aqui porque é um laboratório e a gente quer ter mais celeridade, né, na hora de subir o nosso recurso, mas você pode deixar habilitado. Aqui essa parte aqui onde ele fala Enable OS Gas Diagnostics, você pode habilitar para que ele fique coletando métricas para você utilizar em sistemas de monitoramento, né? Se você habilitar aqui, ele vai pedir para você apontar qual é a conta de storage que você vai estar salvando essas métricas, né? Se você não tiver uma conta aqui para selecionar, ele vai te dar uma recomendação de nome para você criar, ou você pode clicar em Create New e ele vai abrir para você criar um novo storage account. Nosso laboratório não vamos marcar. Aqui também ele tem a parte de saúde. Se você deixar habilitado aqui também, ele vai solicitar para você aqui como que você quer configurar isso daqui. Ele vai trabalhar através do protocolo HTTP pela porta 80, né, com um caminho, e você pode definir aqui como que você vai fazer esse monitoramento da saúde da sua máquina. Eu vou deixar desabilitado aqui. Para o laboratório você pode deixar desabilitado também. Em um ambiente de produção pode ser interessante, então você pode deixar marcado, pode seguir, né, mas aqui para o laboratório eu vou seguir desabilitado. Nessa parte aqui avançada, ele tem a opção de você já subir algumas extensões na instalação da sua máquina. Ele tem a opção aqui também de você já criar um script, por exemplo, que você vai já, na hora da criação da máquina, ele já vai rodar esse script para fazer o que você determinar nesse script. Entre outras funções aqui que você tem, eu não vou entrar muito em detalhe nesse campo aqui, mas você tem toda a documentação aqui especificando também para o que você pode utilizar aqui nessa parte de avançado. A próxima parte é a parte de tags, e a parte de tags é onde você vai nomear esse recurso para identificar na sua fatura, ou para trabalhar um gerenciamento de automação através de tag, entre outras coisas, né? É muito importante você taguear todos os seus recursos. Eu vou colocar aqui uma tag de lab, VM e o valor lab. Você pode clicar em Review em Create, ele vai fazer uma validação ali se está tudo ok, e depois você pode clicar em Create. Terminando o deploy do recurso, ele vai aparecer que foi criado já, né, e dá essa opção Go to Resource, onde clicando nesse botão você já vai direto para o recurso que você acabou de criar. Para não deixar esse vídeo longo demais, eu vou finalizar por aqui, mas no próximo vídeo eu vou dar sequência com um overview pós-criação do recurso e mostrar como que você vai acessar a sua máquina recém-criada. Muito legal, né? Então é isso. Espero que esse vídeo tenha agregado valor na sua vida, que te ajude no dia a dia e que você se sinta ainda mais confiante para subir suas máquinas virtuais no Azure. Muito obrigado e até mais!